O sol já passava do meio do céu quando Sebastião, passos pesados no chão batido, desferiu mais uma enxadada na terra árida. O suor brotava na testa, escorrendo pelo rosto marcado pelos anos de labuta. A cada movimento, sentia o peso de um cansaço diferente. Não apenas o cansaço do trabalho, mas algo mais profundo que beliscava o peito e o deixava ligeiramente tonto. Mesmo assim, persistia firme, pois acreditava que parar naquele momento seria abrir mão de tudo pelo que havia lutado. Ao lado dele, valente, o cavalo de pelos castanhos brilhantes batia as patas contra o chão seco. O animal parecia sentir o desconforto do dono, observando cada passo com as orelhas em alerta, como se pressentisse que algo não estava bem. Sem desviar o olhar, Sebastião passava a enxada, tentando soltar a terra ao redor das raízes das poucas plantas que teimavam em crescer. O cheiro de poeira subia, tornando o ar denso, difícil de respirar. Ainda assim ele seguia, teimoso como sempre. Pai, o senhor não acha melhor fazer uma pausa? A voz de João rompeu o silêncio sufocante. Ele e Luísa apareceram ao lado do pai, carregando semblantes preocupados. João pousou a mão no ombro de Sebastião enquanto Luísa, franzindo a testa, fitava o rosto do pai, notando-lhe as olheiras e o jeito trêmulo. Sebastião soltou o ar pela boca, mas não largou a enxada. Lutava contra uma leve tontura que ameaçava fazê-lo perder o equilíbrio. Precisava terminar aquela fileira de plantação, repetia para si mesmo como um mantra. Sentia-se pressionado pelo passar do tempo e pela incerteza que rondava a colheita daquele ano. Estou quase acabando. Só mais um pouco e eu paro, respondeu tentando soar firme, embora a voz soasse arranhada pela sede. Mas olha só para você, pai. Está branco como farinha. Luísa passou o braço pela cintura dele, oferecendo suporte. Se continuar assim, não vai resistir. Ele se endireitou, soltando-se com cuidado. Não quero que a gente fique sem nada para comer amanhã por minha culpa. Se a gente não trabalhar, nada vai brotar dessa terra. João e Luísa trocaram olhares, reconhecendo a teimosia do pai. Desde cedo aprenderam que Sebastião não deixava nenhuma tarefa pela metade. Mas naquela hora, enxergavam no semblante dele algo mais sério que mero cansaço. Não muito longe, surgiu Dona Carolina, a vizinha que morava uns trechos de estrada adiante. Vinha com um chapéu de palha torto e um leque improvisado para espantar o calor. "Homem de Deus, o médico já lhe avisou que é para ir devagar", gritou ela, aproximando-se, a voz rouca carregada de preocupação. "Sua saúde não vai aguentar essa toada, Sebastião." Ele ergueu a cabeça para ouvir, mas não largou a enxada. Sabia do conselho do médico, sabia do que Dona Carolina dizia, mas na sua cabeça não havia espaço para pausa. Se o sol castigava, se a praga aparecia, se a chuva teimava em não vir, era no esforço constante que ele depositava a fé de dias melhores. Não podia recuar agora. Dona Carolina trocou um olhar significativo com João e Luísa. Ela sussurrou algo sobre a seca que começava a se espalhar e uma tal praga que alguns achavam que já havia dado as caras em fazendas vizinhas. "Pode ser aquele fungo que o pessoal anda falando", comentou, tentando baixar a voz para Sebastião não escutar tudo. "É por isso que eu não posso parar." Sebastião respondeu como se tivesse ouvido. "Se a praga chegar aqui, ou se essa seca piorar, vamos perder tudo." Valente relinchou, impaciente. Aproximou-se de Sebastião, cutucando o ombro dele com o focinho, como se dissesse que era hora de largar a enxada e cuidar de si mesmo. Uma camada de pó cobria o pelo do cavalo, mas seus olhos permaneciam vivos, cheios de atenção. Luísa ajeitou o chapéu na cabeça, limpando o suor da testa. "Pai, não adianta forçar. Se o senhor cair de vez, vamos ficar sem ninguém para orientar a gente." "Está tudo bem." Sebastião recuou um passo, sentindo o corpo falhar por um instante. Baixou a enxada para se apoiar. Aquele movimento breve fez com que seus joelhos dobrassem um pouco, quase sem controle. João deu um passo à frente para ampará-lo, mas ele acenou negativamente com a mão, recusando o socorro. Valente, atento, chegou mais perto, bufando, com as orelhas rente à cabeça num gesto de alerta. Aquilo provocou um nó de ansiedade em quem observava. Até o cavalo percebia que Sebastião passava do limite. "Você está se machucando ainda mais, homem." Dona Carolina meneou a cabeça com ar de reprovação misturada à pena. "Se não descansar, vai acabar acontecendo uma tragédia."
Sebastião tentou se endireitar. Pigarreou para recuperar a voz. Tranquila, Dona Carolina. Eu só estava tonto. Logo passa. Enquanto falava, olhou para a distância, onde a lavoura se estendia até alcançar a cerca mais antiga do terreno. Sentiu uma ligeira pontada no peito, mas tentou disfarçar. Não queria preocupar ninguém, muito menos seus filhos, que mesmo já adultos, ainda dependiam dele. A certa altura, ele decidiu que era hora de dar um tempo no manejo da enxada. Passou a mão pelo rosto, sujo de terra, e caminhou na direção da cerca para beber um gole d'água que carregava num cantil. Sentia o gosto metálico e morno do líquido, mas não reclamou. O silêncio do campo pesava, e o calor parecia prensar seus pulmões. Valente, sempre ao lado, soltou um relincho curto, atraindo a atenção de Sebastião. O cavalo olhava fixamente para um ponto na extremidade da propriedade, próximo a um velho poste de madeira. Curioso, Sebastião franziu o senho e se aproximou. Ali, preso com um prego enferrujado, estava um pequeno envelope amarelado, amassado como se tivesse sido deixado às pressas. Ele o arrancou da cerca e levou alguns segundos para entender o que lia. Poucas linhas, mas suficientes para gelar sua espinha. Eram palavras duras, quase uma ameaça, mencionando dívidas atrasadas e possíveis consequências caso não resolvesse aquilo de uma vez. Ele engoliu em seco, sentindo um calafrio que contrastava com o calor sufocante. A seca era uma adversária óbvia, mas esse aviso o fez lembrar que, além da natureza implacável, havia gente de olho em suas terras. Não sabia ao certo quem enviara o bilhete, mas conhecia histórias de barões e credores que vinham se aproveitando de pequenos proprietários em apuros. Dobrou o papel, guardando-o rapidamente no bolso. Não queria que João ou Luísa vissem aquilo, pelo menos não naquele momento. Tinha medo de somar mais preocupações ao fato de ele próprio estar se sentindo fragilizado. Precisava pensar em como pagar as contas e, ao mesmo tempo, manter a produção na fazenda ativa. Se a ameaça da seca se confirmasse, se a praga avançasse, se a saúde não melhorasse, a cabeça rodava com cenários sombrios, mas ele ainda sustentava um fiapo de esperança de que tudo se resolveria. Com as mãos trêmulas, alisou a roupa simples, limpando o suor que escorria pelo pescoço. Olhou para Valente, que continuava ao lado, parecendo entender a gravidade da situação. Num gesto de carinho, Sebastião tocou a crina do cavalo, agradecendo em silêncio pela parceria. Valente sempre estivera por perto, desde que fora encontrado abandonado no pasto há alguns anos, magro e faminto. Juntos, haviam superado dificuldades e agora não seria diferente, pensou Sebastião. Olhou para trás e avistou João e Luísa, ainda inquietos, conversando com Dona Carolina. Para poupar a família de mais angústia, aproximou-se devagar, guardando a carta bem no fundo do bolso. Forçou um sorriso ao chegar perto e deu um tapinha no ombro de João, como se quisesse passar confiança. Vou dar uma parada, filhos, prometo. Disse isso enquanto guardava a enxada num canto. Ainda bem, pai. Luísa suspirou aliviada. Venha descansar, tomar um ar mais fresco dentro de casa. Dona Carolina se afastou, balançando a cabeça em sinal de reprovação e preocupação. Antes de sair, olhou firme nos olhos de Sebastião, como se tentasse lhe dar um último conselho mudo, pedindo cautela. Depois, seguiu seu caminho, murmurando algo sobre buscar o doutor caso a situação piorasse. Sebastião, sem dizer nada, voltou-se para o canto onde Valente estava. Acariciou as rédeas penduradas na cerca e, respirando fundo, apoiou-se levemente no corpo do cavalo. Uma fraqueza nova tomou conta dele, como se os músculos clamassem por um descanso que vinha sendo adiado havia muito tempo. Lembrou-se da carta no bolso e um arrepio lhe correu a espinha. Sentiu que precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Não era só a seca. Havia alguém de olho em suas terras, disposto a tudo. O medo e a coragem se misturavam em seu peito, mas ele não podia demonstrar insegurança. Precisava fazer valer cada gota de suor derramado, cada semente plantada, cada sonho cultivado naquela terra que chamava de lar. Fitou Valente e, com a voz embargada, agradeceu ao companheiro fiel por estar ali. Mas naquele momento, não conseguiu conter o tremor que percorreu seu corpo. Uma mensagem gritava em sua mente. O problema era bem maior que algumas plantas secando ao sol.
Sebastião se escora no flanco de Valente, apertando a carta enigmática. Um leve tremor percorre seu corpo ao perceber que as ameaças à sua fazenda podem ser mais imediatas e mais perigosas do que apenas uma seca. O sol mal começava a dar cor ao horizonte quando Sebastião despertou. Sentia o corpo pesado, como se tivesse sido esmagado por um grande fardo durante a noite. Demorou alguns instantes para lembrar do que havia acontecido no dia anterior. A exaustão no campo, o aviso sinistro preso na cerca, a pressão nos ombros por não poder descansar. Com cuidado, ele tateou o bolso da camisa e encontrou o bilhete amassado, confirmando que a ameaça não fora um pesadelo. Permaneceu sentado à beira da cama, olhando pela janela aberta, onde a claridade suave anunciava o início de mais um dia quente. O coração batia apertado, como se cada pulsação lembrasse a urgência de que precisava fazer algo em relação àquele bilhete. Quem será que deixou isso? Pensou. E será que tenho mesmo condições de encarar esse problema agora? Quase sem ruído, levantou-se para não acordar João e Luísa, que ainda dormiam. Precisava respirar ar puro, tentar clarear as ideias. Ao chegar ao quintal, percebeu que Valente já estava de pé no estábulo, esperando-o. O cavalo relinchou baixinho, bateu as patas no solo e se aproximou da porteira, como se quisesse lembrar Sebastião da tensão acumulada. «Bom dia, amigo», murmurou Sebastião, passando a mão pelo focinho de Valente. O cavalo pressionou a cabeça contra seu braço, transmitindo um certo consolo. Ainda que não falasse, parecia sentir a angústia do dono. Um vento morno soprou, balançando as folhas das poucas árvores próximas. Sebastião respirou fundo, tentou esquecer a pressão no peito, mas bastava tocar o papel amassado em seu bolso para tudo voltar como um estrondo à mente. Precisava pensar com calma em como proteger suas terras. Pouco depois, entrou na cozinha. O cheiro de café forte se espalhava, dando certa sensação de acolhimento. Luísa estava à mesa, preocupada ao ver o rosto cansado do pai. «Pai, o senhor dormiu bem?» perguntou sem esconder a inquietação na voz. «Dormi sim», respondeu Sebastião, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. «Só estou um pouco sem apetite». Ela notou que a palidez dele parecia ainda maior. Percebeu também que ele mantinha a mão junto ao bolso, o que despertou sua curiosidade. Antes de qualquer pergunta, João entrou, puxando conversa para distrair o clima pesado. «Estive na cidade ontem, pai. O pessoal anda dizendo que tem um barão interessado em comprar terras por aqui. Já fez oferta para um monte de gente em dificuldade». Sebastião assentiu, mas manteve o olhar distante. Tomou um gole de café, pensando se era hora de contar sobre o bilhete. Sabia que esconder aquilo por muito tempo podia causar problemas, mas também não queria alarmar os filhos. Ainda sentia que tinha a obrigação de proteger a família, como sempre fizera. «De qualquer forma», continuou João, «ele não vai ter vez aqui se o senhor não quiser vender, certo?» Havia um tom de esperança na voz do rapaz, embora ele também parecesse incerto quanto à reação do pai. Sebastião deixou a xícara na mesa e encarou os filhos. Inspirou fundo, tirou o papel amarrotado do bolso e o depositou diante deles. «Recebi isso ontem. Alguém prendeu na cerca. Não tem assinatura, só ameaças». Luísa pegou o papel lendo as linhas curtas e diretas. Seu rosto se contraiu. «Mas, pai, isso é grave. Por que não falou antes?» «Não queria preocupar vocês», respondeu Sebastião, massageando a testa dolorida. «Pode ser só um susto que alguém está tentando me dar. Para mim isso não parece brincadeira». João franziu o senho. «Temos que ficar atentos». Antes que a conversa se prolongasse, ouviram o barulho de passos rápidos no terreiro. Era Dona Carolina, o rosto afogueado pelo calor da manhã e por certa urgência. Entrou sem cerimônia, abanando-se com um pano. «Bom dia, gente». A voz dela soava tensa. «Acabei de ouvir uns comentários na venda de que estão pressionando quem tem dívida atrasada. Algumas fazendas já receberam cartas ou visitas não muito amigáveis». Luísa levantou o bilhete que Sebastião deixara na mesa. «Nós também recebemos algo assim». Dona Carolina examinou as linhas ásperas, balançando a cabeça em sinal de reprovação. «Isso não é só ameaça vazia, Sebastião. É coisa de gente acostumada a intimidar. Já vi esse tipo de história antes. Se não tomar cuidado, eles podem piorar tudo». Sebastião cruzou os braços, tentando manter a postura firme, embora ainda sentisse uma ardência no peito.
Não vou deixar ninguém me amedrontar. Minha terra não está à venda. Que seja, disse ela com a voz ainda mais grave. Mas se cuida. Tem muita gente de olho nas pequenas propriedades. O senhor sabe como funciona. A ansiedade de Luísa e João aumentava, enquanto Valente, do lado de fora, andava de um lado para o outro no terreiro, deixando claro que estava incomodado. Era como se cada ruído ou movimento diferente despertasse nele um instinto de defesa. Precisamos de um plano, pai. João falava sério, analisando o bilhete. Talvez procurar os anciãos do vilarejo, ver o que eles sabem sobre esse barão. Eu mesmo resolvo. Sebastião levantou-se, firme. Se for preciso, vou falar diretamente com quem me mandou isso. Não quero envolver todo mundo nessa confusão. Uma tontura súbita o fez segurar à beira da mesa por alguns segundos. Luísa, alerta, aproximou-se para ampará-lo, mas ele se endireitou depressa sem querer demonstrar fraqueza. Mesmo assim, Dona Carolina e João trocaram olhares preocupados. Viu só? Dona Carolina encarou Sebastião. O senhor está no limite. Precisa ter calma ou vai acabar doente de vez. Alguns vizinhos que tinham ouvido a movimentação se reuniram perto da porteira curiosos. Cochichavam entre si ao ver Sebastião um pouco trêmulo, temendo que ele não estivesse em condições de conduzir a fazenda. E aquele bochicho incomodava ainda mais o orgulho dele. Estou bem. Tentou se manter firme. Não vou abaixar a cabeça para qualquer bilhete anônimo. Valente, percebendo a tensão, aproximou-se do alpendre. Dava passos curtos, soltando pequenas bufadas, como se quisesse manter a vigilância. Seu olhar passava de Sebastião para os vizinhos, e o clima ficou denso. Ninguém sabia ao certo como proceder. O tempo parecia acompanhar a aflição de todos. Nuvens densas e cinzentas avançavam no céu, carregando a promessa de uma tempestade que nunca se realizava de fato. O vento trouxe o cheiro de terra seca misturada à poeira, levantando redemoinhos no quintal. Apesar do ribombar distante de trovões, nenhuma gota de chuva caía. No fim da tarde, Sebastião tentou retomar algum controle da situação. Fez questão de checar as cercas e o pasto, a fim de certificar-se de que nada suspeito havia acontecido novamente. Não queria depender de ninguém para resolver seus problemas. Com a enxada na mão, fingia que ia começar a capina, mas estava mais concentrado em avistar qualquer sinal estranho. A dor no peito teimava em voltar, mas ele empurrava os sintomas para o fundo da mente. Pai, descansa um pouco, sugeriu Luísa, já exausta de ver o pai se desgastar. A gente pode ficar de olho. Ele nem olhou para trás. Continuou a rondar o terreno, o bilhete ainda no bolso, como um lembrete constante de que havia uma ameaça real, mesmo que não quisesse admitir. Não, filha. Preciso ter certeza de que ninguém vai se aproximar. E também preciso ficar de olho nos sinais de praga na lavoura. O sol baixava no horizonte, colorindo as nuvens em tons de laranja escuro. Um trovão longínquo rompeu o silêncio, anunciando uma tempestade que simplesmente não se concretizava, como se o céu estivesse tão indeciso quanto eles. Noite caiu devagar, e cada estrela que surgia no firmamento parecia destacar a quietude anormal daquela região. Os vizinhos que haviam se juntado mais cedo agora estavam em casa. Algumas lâmpadas de querosene brilhavam fracas pela estrada. João procurou o pai, preocupado com o silêncio repentino. Encontrou-o parado junto a um canto do cercado, segurando firmemente o pedaço de papel ameaçador. Pai, está tarde. Não acha melhor entrar? Pode ir, filho. Vou fazer uma ronda rápida. Talvez eu durma mais tarde, depois de ter certeza de que tudo está em ordem. João abriu a boca para protestar, mas viu que o pai estava com o olhar fixo no pasto escuro, como se contemplasse o futuro incerto. Sem muita escolha, virou as costas e caminhou até a casa, pensando em como poderiam proteger Sebastião de si mesmo e dos perigos lá de fora. Passava da meia-noite quando tudo pareceu mergulhar em total silêncio. Sebastião, cansado, mas ainda desperto pela preocupação, decidiu dar uma volta definitiva para acalmar a mente. Se existisse alguém à espreita, ele queria olhar nos olhos do invasor, deixar claro que não cederia. Valente dormia no estábulo, mas acordou ao pressentir os passos do dono e soltou um leve relincho. Está tudo bem, amigo, sussurrou Sebastião, tentando soar confiante. Só vou verificar lá no fundo do terreno. Ele seguiu sozinho, iluminando o caminho com uma lanterna simples.
O céu coberto de nuvens abafava qualquer claridade da lua. O vento eriçava os cabelos de Sebastião, trazendo um leve arrepio que não era apenas pela brisa noturna. Mantinha a carta na mão, como se fosse uma arma ou um escudo, lembrando-se a todo momento do que estava em jogo. Já perto do celeiro, o silêncio começou a ser quebrado por um leve barulho, algo que não se misturava ao som comum dos insetos noturnos. Sebastião parou, o coração acelerando. Apagou a lanterna para enxergar melhor na escuridão. Foi aí que, de relance, viu um vulto se movimentando. Ergueu a lanterna, mas quem quer que fosse se moveu rápido, fugindo em direção à cerca de trás, como uma sombra que escorre pela noite. Sebastião sentiu um frio na espinha, e tudo o que conseguiu perceber foi que não estava lidando com boato ou paranoia. Aquela presença era real. No meio da noite, Sebastião ouve barulhos vindos do celeiro. Ele se aproxima com cautela e enxerga uma figura sombria escapando na escuridão, e sente um calafrio percorrer o corpo, percebendo que o perigo não é mais apenas um rumor. Sebastião continuou parado ao lado do celeiro por alguns segundos, ainda ofegante após ver a sombra sumir na escuridão. O coração disparava, e a mão que segurava a lanterna tremia levemente. A noite estava quente, mas um arrepio subia-lhe pela espinha, como se um vento gelado percorresse as tábuas do lugar. Não havia mais dúvidas de que alguém estivera ali, rondando suas terras. Ele inspirou fundo e caminhou até o estábulo, onde encontrou Valente inquieto. O cavalo pisava forte no chão de terra batida, movendo as orelhas de forma rápida, sem parar. Ainda que não falasse, seus movimentos e relinchos demonstravam um alerta constante. Sebastião passou a mão pelo pescoço do animal, tentando acalmá-lo. Sentiu a pulsação rápida, reflexo do medo que parecia se espalhar no ar. "Calma, meu amigo, calma", murmurou com a voz baixa e rouca. "Ninguém vai tirar a gente daqui sem briga." Deitou-se tarde, mas dormiu pouco e mal. A cabeça fervilhava com as possíveis ameaças e com a sensação de que aquilo tudo estava apenas começando. Quando o sol resolveu se erguer no horizonte, lançou uma claridade pálida sobre a fazenda, revelando um cenário que fez Sebastião sentir uma fúria repentina. Parte das mudas de plantação amanheceram pisoteadas, outras retorcidas como se alguém tivesse arrancado as folhas à força. Caminhando mais adiante, ele notou cortes precisos nas mangueiras de irrigação, de onde a água gotejava inutilmente. "Desgraçados", sussurrou com um nó na garganta. "Estão tentando nos arruinar pelas beiradas." Valente veio trotando, parando perto das mangueiras esburacadas. Cheirava o ar e parecia ainda mais agitado, fazendo movimentos bruscos de cabeça. Sebastião ajoelhou-se para verificar o estrago e só sentiu a pulsação latejar nas têmporas de tanta raiva. Precisava consertar aquilo logo, pois cada gota d'água que se perdia era preciosa, especialmente naquele tempo seco. Sem demora, chamou João, Luísa e também pediu para Dona Carolina dar um pulo até o terreno. Pouco depois estavam todos juntos, perplexos com o que viam. João examinava os cortes na mangueira. Luísa, com as mãos na cintura, contava quantas mudas tinham sido danificadas. Dona Carolina, calada, passava o olhar por toda a extensão do solo, notando pegadas pouco profundas que indicavam a passagem de pelo menos 2 pessoas. "Isso foi sabotagem, não tem como negar", disse Dona Carolina respirando fundo. "Já ouvi casos de gente que faz isso por encomenda de quem quer expulsar o proprietário." Sebastião fechou as mãos em punho, tentando conter a fúria que subia pelo peito. A dor que vinha sentindo nos últimos dias reapareceu, mas ele a ignorou. "Não vou deixar barato. Se é o barão ou os homens dele, não sei, mas alguém vai se arrepender de mexer com minha fazenda." "Pai, o senhor não pode sair enfrentando todo mundo desse jeito", advertiu João. "A gente precisa de provas, precisa de ajuda da vila. E, principalmente, o senhor tem que pensar na sua saúde." Apesar do tom cuidadoso do filho, Sebastião praticamente não ouviu a última parte. A indignação era maior que qualquer preocupação. Reuniu ferramentas para remendar as mangueiras, mas, ao se abaixar, o mundo pareceu girar por um instante. Precisou apoiar a mão no chão para não cair de joelhos. Luísa correu para ajudar, mas ele se afastou balançando a cabeça. "Estou bem, filha. Só um mal-estar passageiro." No fundo, sabia que a tontura era um aviso. Talvez devesse procurar um médico,
Descansar, mas como fazer isso quando tudo ao redor parecia ruir? Por mais que Luísa e João tentassem convencê-lo a poupar-se, Sebastião se via obrigado a continuar. Um vizinho se aproximou para ajudar no conserto. Era um senhor de idade, chapéu surrado na cabeça, que olhou para as plantas arrancadas com um semblante de tristeza. Ouvi dizer que viram 2 homens estranhos por estas bandas ao entardecer de ontem. Ficaram rondando a estrada principal, depois sumiram. Deve ter sido obra deles. Sebastião respirou fundo. Reforçou o aperto na fita que usava para selar o corte na mangueira. Essa gente não sabe o que é trabalho duro. Acham que podem tomar tudo na base do medo. Luísa, inquieta, cutucou o braço do pai. Vá descansar, por favor. A gente continua aqui. João e eu conseguimos terminar de arrumar isso. Ele meneou a cabeça. Me deixa ver se a água volta a correr direito primeiro. Por cima dos ombros deles, Valente circulava, esbarrando na cerca, farejando o chão perto das pegadas. Havia uma atmosfera pesada, como se todos soubessem que aquilo era só o começo de um problema maior. A ameaça de uma possível seca continuava ali. As nuvens escuras ainda não liberavam nenhuma chuva significativa. O calor se intensificava, e era como se o ar carregasse eletricidade estagnada. Pela tarde, João tentou contato com alguns outros agricultores da região, mas grande parte também estava preocupada com situações semelhantes. Ao que parecia, havia relatos de mangueiras cortadas, cercas violadas, gados soltos propositalmente durante a madrugada. O boato de que o barão estava por trás de tudo se espalhava rapidamente, ainda que ninguém conseguisse provar. Quando a noite caiu, Sebastião estava exausto. Apesar disso, se recusava a se deitar. Recolheu-se ao canto da sala, perto do fogo que crepitava fraco no fogão a lenha, mantendo os braços cruzados e o olhar distante. João e Luísa insistiram para que ele comesse algo, mas ele apenas beliscou um naco de pão, sentindo o estômago embrulhado. Valente, mesmo solto no quintal, vinha até a porta a todo momento, como se fizesse uma ronda em volta da casa. O cavalo bufava, batendo as patas no chão, chegando a se erguer nas patas traseiras ao menor barulho suspeito. Ficava claro que, se algum invasor resolvesse aparecer, encontraria a resistência de um animal atento e protetor. Mais tarde, o silêncio da noite foi interrompido pela visita de um conhecido que entrou ofegante, trazendo notícias de outro ataque de sabotagem em uma fazenda a alguns quilômetros dali. Derrubaram boa parte da cerca deles e envenenaram uma parcela do gado, relatou, ainda fora de si. Parece que não vão parar tão cedo. Sebastião apertou os lábios. Sentiu o coração disparar, o rosto ficar rubro. Precisou segurar o encosto da cadeira para não tombar. Precisamos nos organizar. Se eles acham que podem continuar, vamos mostrar que estão errados. Mas naquela hora, uma vertigem forte lhe atingiu. João e Luísa deram um passo à frente para ampará-lo, e ele fechou os olhos por um instante, sentindo o mundo girar. Precisava se segurar firme para não cair de vez. Inspirou fundo e obrigou o corpo a se manter de pé. Pai, por favor, João insistiu. Isso não pode continuar. A fazenda, a sabotagem, tudo. Mas, se o senhor adoecer de verdade, não vai sobrar ninguém para guiar a gente. Sebastião soltou o ar e se firmou na cadeira. Já disse que estou bem. Podem ficar tranquilos. Tentou encerrar a conversa. Ainda assim, a respiração saía entrecortada. Estava longe de se sentir bem. Eles não vão me derrubar tão fácil. No fundo, porém, carregava a sensação de que algo pior poderia acontecer a qualquer momento. Pensava nos filhos, no que seria deles se ele não aguentasse. Pensava também em Valente, cujo instinto parecia estar mais aguçado que nunca, como se o cavalo percebesse que aquele lugar deixava de ser seguro. Ainda assim, o orgulho e o apego à terra falavam mais alto, e Sebastião se recusava a parar. Não vou perder o que construí, não por causa de gente covarde e sem escrúpulos, murmurou, com as mãos trêmulas, segurando o chapéu desgastado. Já era madrugada quando Luísa e João decidiram convencê-lo a ir para o quarto. Ao se levantar do assento, Sebastião sentiu o peito dar um estalo de dor. Levou a mão ao coração, tropeçando um pouco. A fraqueza no corpo pulsou em alerta. Num reflexo, Valente do lado de fora soltou um relincho alto, quase desesperado. No momento em que a família tenta conduzir Sebastião para dentro,
ele é tomado por uma crise de tosse violenta e sente uma pontada aguda no peito. Ao encarar Valente, o cavalo relincha de forma aflita, como se pressentisse que o tempo de Sebastião estava se esgotando. Sebastião abriu os olhos com dificuldade naquela manhã, ainda sentindo o peito apertado pela crise de tosse que o havia assolado na noite anterior. A primeira imagem que captou foi a de Luísa inclinada ao lado da cama, testa franzida, segurando sua mão com delicadeza. João estava logo atrás, conversando em voz baixa com Dona Carolina. A preocupação no rosto de todos deixava claro que a situação não podia mais ser ignorada. Ele tentou se sentar, mas uma pontada aguda na região do coração o fez recostar de novo no travesseiro. Tinha a impressão de que havia levado um golpe direto no peito. O ar custava a entrar nos pulmões, e a tontura era intensa. Apesar disso, não ousava demonstrar a extensão do desconforto. «Mandei chamar o doutor», murmurou Dona Carolina, aproximando-se. «Ele deve chegar logo, Sebastião». Não precisava... Ele tentou protestar, mas a voz saiu rouca, quase abafada. Luísa apertou-lhe a mão. «Pai, por favor, fique quieto. A gente não pode mais fazer de conta que está tudo bem». Sebastião fechou os olhos, como se as pálpebras pesassem toneladas. O orgulho ainda travava uma luta interna, insistindo para que ele se levantasse e fosse verificar o andamento da fazenda, mas o corpo não obedecia. Do lado de fora, Valente relinchava em intervalos curtos, batendo as patas na terra seca, sem se afastar da porta. Qualquer pessoa que chegasse perto, o cavalo reagia de modo desconfiado. Quando o médico finalmente entrou, a expressão dele se tornou grave ao ver Sebastião deitado, pálido, com a respiração difícil. Apalpou o pulso do doente, checou-lhe a temperatura e, ao final, suspirou. «Ele precisa de repouso imediato e total. Se continuar forçando o corpo desse jeito, pode ter sérias complicações». Sebastião fez menção de falar, mas as palavras morreram na garganta quando tossiu novamente. Era uma tosse seca, que arranhava por dentro e revelava a fragilidade que vinha tentando esconder. «Doutor, ele está com febre?» perguntou João, olhando alarmado para o termômetro que o médico guardava. «Está», confirmou o médico fechando a maleta. «Febre e um quadro de exaustão. Além disso, suspeito de algum problema no peito, talvez uma inflamação ou algo relacionado ao coração. Precisaria de mais exames». O silêncio caiu na sala, denso e pesado como a atmosfera lá fora. Ninguém queria admitir, mas estava claro que Sebastião não podia mais ignorar sua condição. Enquanto conversavam, um barulho de cascos chamou a atenção. Valente estava na soleira da porta, bufando, sem permitir que ninguém além do médico e da família se aproximasse de seu dono. «Veja só, o cavalo não sai daqui», observou Dona Carolina com a voz um tanto emocionada. «Parece que ele sabe que Sebastião está por um fio». Sebastião, num esforço, conseguiu dar um leve sorriso ao ouvir aquilo. Valente sempre tivera esse instinto de proteção. De certa forma, aquilo o enchia de coragem, mesmo nas circunstâncias em que se encontrava. Após alguns instantes de avaliação, o médico se retirou, recomendando descanso absoluto. Disse que voltaria nos próximos dias para acompanhar a evolução do quadro, mas alertou que, se Sebastião não se resguardasse, poderia precisar de internação na cidade. Pouco depois que o doutor saiu, Sebastião tentou reunir forças para ficar de pé, dizendo que precisava ver os estragos nas lavouras. Foi João quem colocou a mão em seu ombro, firmando-o contra o colchão. «Deita, pai. O senhor não ouviu o que o doutor recomendou?» Ele lançou um olhar teimoso ao filho. «E quem vai cuidar de tudo lá fora, hein, João?» «Eu e a Luísa». A voz do rapaz soou mais segura do que ele próprio se sentia. «Mas o senhor precisa se recuperar». Sebastião relutou, mas um cansaço absurdo dominava seu corpo. Sabia que naquele estado seria inútil se arrastar pelo quintal. Fixou o olhar na janela. Viu Valente vasculhando o terreiro, atento a qualquer ruído. Pressentiu que o cavalo também guardava um tipo de inquietação profunda, como se adivinhasse que havia inimigos à espreita. À medida que o dia avançava, relatos começaram a chegar pela porteira. Alguns vizinhos passavam para contar que homens estranhos surgiam com frequência cada vez maior, rondando propriedades e fazendo perguntas sobre dívidas ou hipotecas. O nome do barão, antes sussurrado com incerteza,
começava a ser repetido abertamente. Falava-se de uma possível associação entre ele e figuras acostumadas a expulsar pequenos agricultores de suas terras. O povo na cidade diz que uns capangas chegaram ontem oferecendo dinheiro a um senhor de idade. Contou um rapaz que passava na estrada. Quando ele recusou, começaram a rondar a casa dele durante a madrugada. Enquanto Sebastião escutava as notícias, sentia o estômago se retorcer. O peito doía, mas a mente fervia ainda mais. O medo de perder a terra era tão forte quanto a dor física. Precisava fazer algo, mas por hora estava preso à cama, por causa da própria fraqueza. Quando o sol começou a baixar, um sujeito de terno escuro apareceu no limite da propriedade, trazendo uma pasta de couro debaixo do braço. Veio acompanhado de um rapaz de feições duras, que o ladeava com olhar indiferente. Pareciam funcionários do tal barão. Luísa, ao vê-lo se aproximar da casa, chamou João, mas Sebastião, mesmo frágil, insistiu em aparecer na sala para ver quem era. O homem mais velho esboçou um sorriso educado, mas frio, e se apresentou como advogado responsável por acordos amigáveis de terras. Disse que tinha conhecimento de que Sebastião possuía algumas pendências financeiras. A maneira ensaiada de falar deixava claro que se tratava de um discurso pronto. Ou vendia a terra, ou arcava com consequências pesadas. A proposta é simples. O senhor poderia resolver todas as suas dívidas e ainda receber um valor que, em outras circunstâncias, seria impensável, argumentou, abrindo a pasta e exibindo papéis cheios de cifras. Seria bom para todos, não acha? Sebastião respirou fundo, tentando manter a postura altiva, embora sentisse o coração disparar. Não estou interessado em vender nada. Já falei mais de uma vez que daqui não saio. O advogado não alterou a expressão, mas trocou um olhar breve com o homem que o acompanhava. Em seguida, forçou outro sorriso. Lamento saber disso. Às vezes, a insistência pode trazer situações desagradáveis, principalmente se alguém não estiver em boas condições de saúde. Luísa interveio. Vocês não têm o direito de ameaçar meu pai ou nossa família. Ameaçar? O advogado inclinou a cabeça em fingida surpresa. Não, senhorita. Isso é só um aviso. Valente do lado de fora, pressentindo a tensão, forçou a porta com o focinho e entrou até a sala, onde o grupo conversava. O cavalo relinchou e levantou ligeiramente as patas dianteiras, assustando o homem que acompanhava o advogado. Que bicho bruto! Exclamou o sujeito dando um passo atrás. Ele não é bruto, só não gosta de gente estranha. João se colocou ao lado de Valente como se reforçasse a barreira contra os visitantes. O advogado ergueu as sobrancelhas, recompondo-se. Bom, meu tempo é curto. Vou deixar os papéis por aqui. Caso mudem de ideia, podem assinar. As condições estão todas descritas. Esticou a mão para entregar a pasta a Sebastião, mas o velho agricultor, com um gesto brusco, atirou-a no chão. Papéis se espalharam pelo piso de tábua. Não preciso olhar nada. Já disse que não vendo. O advogado manteve a expressão controlada, mas o acompanhante dele deu um passo ameaçador em direção a Sebastião. Valente relinchou de novo, recuando e chutando com uma das patas dianteiras, quase atingindo o homem, que se afastou rapidinho. Acho melhor a gente ir, disse o advogado com a voz engolida pela tensão. Não queremos confusão com animais. Dito isso, recolheu alguns papéis às pressas e se retirou da casa, olhando de esguelha para Luísa e João, depois para Sebastião, que respirava com dificuldade, sem fraquejar no olhar. Quando a porta se fechou, restou na sala um silêncio inquietante. Sebastião, trêmulo, tentava controlar a sensação de desmaio iminente. Sentiu o peito arder, a cabeça girar. Foi Valente quem se aproximou e esfregou o focinho em seu braço, como se oferecesse um apoio silencioso. Eles vão voltar, disse João, cerrando os punhos, repleto de raiva. E podem vir mais agressivos. Não importa, murmurou Sebastião, mas seus lábios estavam pálidos. Eu não saio daqui. No resto da tarde, ninguém falou muito. Luísa recolheu os papéis rasgados que o advogado deixara. Dona Carolina trouxe um chá de ervas para acalmar a respiração de Sebastião, mas a tensão não recuava. As nuvens no céu ainda prometiam chuva que nunca chegava, e o vento ardia no rosto de quem saía para o terreiro. Parecia que tudo ao redor conspirava para aumentar a aflição.
Quando a noite se fez, Sebastião adormeceu no quarto, sem forças. Valente permaneceu na varanda, trotando ocasionalmente, atento a qualquer ruído. Lá pelas tantas, Sebastião despertou sobressaltado, com o coração aos pulos. Sentia um peso enorme no peito e a impressão de que algo sinistro rondava do lado de fora. Tentou se levantar, mas o corpo recusou. Foi então que escutou um assobio, fino e cortante, vindo de algum ponto na escuridão do quintal. Um assobio agudo atravessa a escuridão. Sebastião desperta sobressaltado, e pela janela, avista Valente disparando pelo quintal, atrás de uma silhueta que foge. Um confronto parece iminente. Sebastião apertou o punho em volta do lampião que segurava, enquanto Luísa e João o seguiam apressados em direção ao celeiro. A noite estava escura e a respiração dele saía ofegante, refletindo tanto o esforço físico quanto a raiva contida diante das repetidas ameaças. O assobio que o despertara ainda parecia ecoar em seus ouvidos, carregando uma tensão que se acumulava. "Lá!" sussurrou João, apontando para o solo ao lado do celeiro. Na luz tremeluzente do lampião, viram pegadas frescas na terra. Pareciam ter sido deixadas há poucos instantes. A porta do celeiro estava entreaberta, o que não deveria acontecer. Sebastião forçou a tranca, mas ela fora quase arrombada. Ao redor da estrutura, viam-se marcas de passos em várias direções, como se mais de uma pessoa tivesse circundado o lugar. Valente surgiu trotando de algum ponto escuro do terreiro, com as narinas infladas e as orelhas apontadas para a escuridão. O cavalo assumiu uma postura de alerta, bloqueando a passagem até o interior do celeiro, como se instintivamente quisesse proteger o que estivesse lá dentro. "Com calma, Valente", murmurou Sebastião, aproximando-se do cavalo. Apesar do cansaço e da dor no peito, tentava transmitir confiança. Luísa mantinha o olhar atento, percorrendo o chão, notando pequenas pedras deslocadas e lascas de madeira caídas. Tinha certeza de que alguém havia tentado arrombar o local. João engoliu em seco, buscando coragem para ver o que mais poderia encontrar. Antes que pudessem decidir o próximo passo, um farfalhar de galhos os fez girar o corpo em direção às árvores que ficavam no fim do terreiro. Luzes fracas de lanternas balançavam entre os troncos e logo surgiram 3 silhuetas masculinas, imóveis por um instante. À distância, era difícil identificar rostos, mas dava para perceber que não estavam ali de passagem. Sebastião deu um passo à frente, mesmo sentindo o coração disparado. "O que querem aqui?" questionou com a voz firme, apesar da fraqueza que o dominava. Um dos homens, aparentemente o que liderava o grupo, ergueu a lanterna na direção deles. "Queremos conversar", respondeu em tom quase sarcástico. "Nosso patrão não está satisfeito com sua recusa, Sebastião." O sangue ferveu nas veias do fazendeiro. Ele já não duvidava de quem seria o patrão mencionado. Provavelmente o mesmo que enviava cartas e mandava capangas derrubarem cercas e sabotarem plantações. Valente relinchou e deu um passo à frente, sacudindo a crina. A postura do cavalo deixava claro que não deixaria que se aproximassem facilmente. "Saia do nosso caminho, velho", rosnou outro homem apontando a lanterna para o rosto de Sebastião. "Assine logo o que o patrão quer, ou essa noite vai ficar ainda mais difícil para você." João fechou os punhos, indignado com a ousadia. "Não vamos assinar nada", rebateu, a voz tensa. "Sumam daqui antes que a gente chame o resto do povoado." O líder do grupo deu um passo adiante, sorrindo de canto de boca. "Duvido que consigam ajuda tão rápido. E de qualquer forma, quem vai querer comprar briga com nosso patrão?" A tensão era palpável. Sebastião sentia o suor brotar na testa, não apenas pelo calor sufocante da noite, mas também pela angústia de ver a família ameaçada. Mesmo com o corpo fraco, tentou erguer a lanterna para iluminar melhor os homens. "Se querem me enfrentar, estou aqui", disse, tentando disfarçar a dor no peito. "Mas daqui não saio." Valente, então, avançou alguns passos, forçando o trio a recuar. As patas do cavalo batiam na terra levantando poeira. Os olhos brilhavam num alerta feroz. Os homens se entreolharam, sem esperar que o animal fosse tão assertivo na defesa do lugar. Um deles puxou algo que parecia um pedaço de pau, ou uma barra de ferro, preparado para revidar caso o cavalo investisse outra vez. "Querem enfrentar também o cavalo?" desafiou João, segurando o ombro do pai para que ele não se desequilibrasse.
Fiquem sabendo que Valente não deixa ninguém encostar aqui sem que a gente autorize. Luísa tremia, mas não de medo, e sim de raiva e indignação. Pensava em Dona Carolina, nos outros vizinhos, em como tudo parecia estar saindo do controle. Aqueles homens não tinham respeito algum pela vida alheia. Não vamos perder tempo com vocês, declarou o líder, baixando o tom de voz. Isso aqui é só um aviso. Se continuarem negando o que o patrão quer, vão se arrepender. Ele sinalizou com a mão, e os outros 2 homens jogaram no chão uma folha de papel amassada. Era mais um documento, certamente trazendo exigências ou ultimatos. Em seguida, eles se afastaram, pisando nas sombras novamente. Antes de sumir por completo, um deles gritou: "Isso não é uma brincadeira, Sebastião. Pense bem na saúde da sua família e na sua própria." A princípio parecia que os invasores tinham partido, mas ninguém se moveu por alguns instantes. O silêncio da noite pareceu ainda mais sufocante. Somente a respiração entrecortada de Sebastião e a excitação de Valente rompiam a quietude. Quando tudo ficou novamente escuro, Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Precisou apoiar a mão no flanco de Valente para não cair. Um formigamento percorreu seus braços e a dor no peito reacendeu. "Pai!" Luísa correu para ampará-lo, percebendo que ele não se aguentava em pé sozinho. "Meu Deus, você não está nada bem." Apesar do alívio de ver os homens partirem, um pânico interno crescia ao notar que Sebastião parecia cada vez mais debilitado. Ele tentava controlar a respiração, mas o rosto estava pálido e a testa coberta de suor. Valente ficou ao lado de Sebastião, parando de relinchar, mas ainda visivelmente agitado, como se pressentisse que o perigo não havia acabado. De longe, ouviram as vozes de alguns vizinhos que, tendo escutado barulhos, se aproximavam para ver se a família precisava de ajuda. Dona Carolina, sempre atenta, apareceu com uma lamparina na mão. Ao ver Sebastião encurvado, apoiando-se no cavalo, soltou um lamento cheio de preocupação. "Homem de Deus, você não pode continuar assim. Vai acabar tendo algo pior." Eles queriam me obrigar a assinar os papéis. Sebastião falava com dificuldade. "São os capangas daquele barão sem escrúpulos." Dona Carolina colocou a lamparina no chão e segurou o braço dele. "Agora não é hora de briga. Vamos entrar, ajeitar você, tentar acalmar. Quem sabe chamamos o doutor de novo." Mas Sebastião se recusava a mostrar fragilidade. Embora tudo ao redor rodasse, fez um esforço final para se endireitar. "Eu não vou assinar nada. Essa terra é a minha vida." Em meio a essa confusão, o médico, que ainda pernoitava na casa vizinha, veio às pressas ao ouvir a movimentação. Deparou-se com Sebastião lívido, com as mãos trêmulas, esforçando-se para falar sem ficar sem ar. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Sebastião arrancou do bolso uma folha que havia recebido dias atrás, a carta do barão, e a amassou com força. "Que façam o que quiserem." Ele tentava controlar a tosse. "Mas não vou abandonar minha fazenda." Quase ao mesmo tempo sentiu o corpo fraquejar por completo. Um zunido invadiu-lhe os ouvidos e, se não fosse pelo apoio de Valente, teria caído de rosto no chão. O cavalo tentou segurar o dono com o peito largo, enquanto Luísa e João corriam para ampará-lo de cada lado. "Pai!" gritaram os dois em desespero. Ele conseguiu se firmar o suficiente para ajeitar a mão na lateral do rosto de Valente, acariciando o animal num gesto de gratidão e cumplicidade. Então, com a voz trêmula, Sebastião sussurrou: "Eu não vou deixar que eles tomem nosso lar." A visão começou a escurecer e as palavras escaparam, quase inaudíveis. O coração parecia fazer um esforço insano para bater. A respiração falhou. Num último instante de consciência, Sebastião apertou a rédea de Valente como se depositasse toda a sua fé e esperança ali. "Eu não vou deixar que eles fiquem com nossa casa", murmurou antes de a voz falhar por completo. Num segundo seguinte, desabou no chão, os olhos revirando, enquanto Luísa e João gritavam seu nome em pânico. Sebastião estava desacordado nos braços de João e Luísa, o corpo pesado como chumbo. O médico e Dona Carolina logo se juntaram a eles, tentando afrouxar a camisa dele, buscar algo que o fizesse recobrar a consciência. Valente, do lado de fora, relinchava sem parar, esbarrando com força na porta entreaberta, como se quisesse entrar e ficar ao lado do dono.
A casa, antes silenciosa no meio da escuridão, se encheu de gritos e lamentos. Alguns vizinhos, atraídos pela confusão, chegavam ofegantes, trazendo lanternas e olhares repletos de medo. Iluminavam o pequeno corredor que levava ao quarto, onde o médico pediu que levassem Sebastião para tentar ajudá-lo com mais calma. Deitem-no na cama depressa, orientou o doutor, respirando fundo e removendo o chapéu, numa mistura de pressa e preocupação. Luísa e João seguiram as instruções, acomodando o pai de maneira que ele pudesse respirar melhor. O rosto de Sebastião estava suado e pálido. Os lábios começavam a adquirir uma cor arroxeada. Parecia que o corpo inteiro dele tremia de febre e fraqueza. Dona Carolina correu até a cozinha, voltando com uma bacia de água morna. Usou um pano limpo para umedecer a testa de Sebastião, enquanto o médico checava seus sinais vitais com mãos firmes, porém tensas. Ele ainda está conosco, mas o coração dele está muito fraco, constatou o doutor, lançando um olhar preocupado a João e Luísa. Precisamos de um cuidado maior, talvez num hospital na cidade grande. Do contrário, ele não terminou a frase, mas o silêncio que se seguiu falava por si. A família inteira sabia que o pior poderia acontecer se Sebastião não recebesse tratamento adequado. Mesmo assim, ergueram os olhos para a janela, onde Valente sacudia a crina e bufava, como se não entendesse por que não podia ver seu dono. Era evidente que o cavalo pressentia a gravidade da situação. Mas e o dinheiro? Balbuciou Luísa com lágrimas contidas. Como vamos bancar uma internação? Temos dívida vencendo, gente nos ameaçando. Mal conseguimos comprar mantimentos. Talvez devêssemos aceitar ajuda, arriscou João, embora a ideia doesse em seu orgulho. Não estou falando de vender a fazenda, mas de pedir socorro para alguém que possa emprestar algum valor. Dona Carolina secou o rosto com a ponta do avental. Os vizinhos estão se mobilizando. Alguns trouxeram doações, mas é pouco. Na cidade, andam dizendo que o barão está pressionando quem tem pendências. Muita gente não tem condições de ajudar mais. Luísa mordeu o lábio, olhando para o pai inerte sobre o colchão. A gente não pode deixá-lo morrer, não depois de tudo que ele fez por nós. O médico os aconselhou a tentar, ainda naquela noite, reunir o que fosse possível para levá-lo ao hospital mais próximo. O problema era que a distância não era pequena, e Sebastião precisava de um transporte adequado, o que também custava caro. Por um instante, a desesperança pareceu envolver todos naquele quarto abafado. Valente, do lado de fora, retesou as orelhas ao ouvir vozes que se aproximavam do portão da frente. Ergueu a cabeça e começou a andar em círculos, relinchando cada vez mais alto. O barulho chamou a atenção dos que estavam dentro, que trocaram olhares ansiosos. Será que são eles de novo? Perguntou Luísa, franzindo a testa. João espiou pela fresta da porta. Notou a silhueta de duas pessoas na varanda, com passos cautelosos. Sentiu o coração acelerar. Depois de tantos incidentes, seria mais um grupo de capangas tentando tirar vantagem do estado grave de Sebastião? Fiquem aqui, eu vou ver quem é. Ele respirou fundo, pegando a lamparina e saindo para o corredor. Ao chegar à sala, encontrou dois conhecidos. Eram vizinhos que vinham trazer uma pequena quantia de dinheiro arrecadada numa espécie de vaquinha emergencial. Não era muito, mas representava o apoio e a solidariedade genuína de quem entendia a importância daquelas terras para Sebastião e para a comunidade. Trouxemos isso para ajudar a cobrir despesas médicas, explicou um deles, coçando a nuca em sinal de constrangimento. Sei que não é muito, mas cada um deu o que pôde. João, emocionado, apertou a mão dos vizinhos. Agradeço demais. Vocês não fazem ideia de como isso significa para nós. Valente, percebendo que não se tratava de ameaça, acalmou-se, embora continuasse observando cada movimento com atenção. O cavalo acompanhou João até a porta do quarto, quase enfiando a cabeça para dentro, tentando ver Sebastião deitado. Luísa passou a mão pelo pelo do animal, sussurrando algo para tranquilizá-lo. Ele vai ficar bem, Valente. Tem que ficar. A voz dela soava incerta, mas afetuosa. Enquanto isso, o médico, ainda ao lado de Sebastião, repetia que seria fundamental levar o doente para um lugar com equipamentos adequados. Falava em exames, soro, acompanhamento constante. No ritmo em que as coisas iam, se nada fosse feito, o corpo de Sebastião podia não aguentar por muito tempo. No canto da sala,
Dona Carolina e alguns vizinhos discutiam opções. Talvez juntar mais dinheiro, contratar um caminhão adaptado ou falar com o dono de um antigo carro que havia na vila. Mas tudo parecia difícil demais. A presença dos capangas do barão pairava como uma sombra. Muitos tinham medo de contrariar os interesses do homem poderoso. "Ele não vai conseguir se recuperar aqui?" perguntou uma das vizinhas num tom de esperança, mas o médico balançou a cabeça. "Precisaria de remédios que não temos, além de observação constante. Sei que Sebastião é teimoso, mas é hora de pensar na vida dele acima de qualquer outra coisa." A preocupação coletiva, porém, não afastava o clima de insegurança. Rumores davam conta de que, com Sebastião prostrado, o barão ou algum representante estava prestes a entrar com um processo para tomar legalmente parte das terras. Se acontecesse, a família ficaria arrasada não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. A noite seguiu pesada e lenta. Sebastião, consumido pela febre, delirava de vez em quando. Chamava pelo nome de Valente, como se o cavalo pudesse entendê-lo e vir em seu socorro. Os que escutavam se emocionavam ao presenciar a ligação quase sobrenatural entre homem e animal. Às vezes, os olhos de Sebastião abriam, e ele tentava murmurar algo sobre não desistirem da fazenda. Outras vezes, fechava-os de novo, parecendo sucumbir à fraqueza. Valente relinchava baixo, a cada gemido do dono. Passava pelo batente da porta, olhava para Sebastião, depois recuava ao ouvido de qualquer barulho no quintal. Era como se desempenhasse o papel de sentinela e companheiro, dividido entre a vontade de ficar o mais próximo possível de Sebastião e a necessidade de vigiar para que ninguém se aproveitasse da situação. Passava da meia-noite quando mais vizinhos chegaram. Alguns deixaram mantimentos e pequenas doações, outros se ofereceram para buscar ajuda na cidade ao raiar do dia. De todo modo, a quantia reunida ainda parecia insuficiente para bancar os custos de hospitalização, sem falar no risco de viagem para alguém tão frágil. E uma dúvida maior corroía a todos. Será que Sebastião aguentaria até conseguirem levá-lo? Dona Carolina tentava manter a casa organizada, oferecendo água e café para quem chegava, ao mesmo tempo em que, de tempos em tempos, molhava um pano e colocava sobre a testa de Sebastião. João, de olhos vermelhos de preocupação, apertava papéis de dívida nas mãos, sem saber se conseguiria saldar o mínimo necessário. Luísa, numa tristeza silenciosa, sentava ao lado da cama, segurando a mão do pai, sentindo a respiração dele cada vez mais irregular. O médico fez um sinal para ambos se aproximarem, falando baixo para não alarmar ainda mais os presentes. "Está crítico. Se o batimento dele cair mais, não haverá muito que possamos fazer aqui. Vocês precisam decidir logo sobre levá-lo a um hospital." "A gente faz como, doutor?" sussurrou Luísa, quase num soluço. "Não temos transporte, não temos dinheiro suficiente." "Não sei, filha," ele admitiu com certa impotência. "Mas cada segundo conta." Lá fora, o vento soprou forte, fechando a porta do celeiro com um estrondo. Valente deu um pulo, relinchando alto. O eco se espalhou pelo terreiro e fez com que todos na casa se sobressaltassem. Era como se o cavalo pressentisse algo ruim prestes a acontecer. E talvez estivesse certo. Pouco depois, Sebastião começou a tremer ainda mais, a febre subindo. Uma tosse severa tomou seu peito, arrancando dele os últimos fiapos de força. O rosto perdeu o resto de cor que tinha, e os lábios se entreabriram numa tentativa desesperada de puxar ar. Luísa apertou a mão do pai, chamando-o repetidamente pelo nome. João e Dona Carolina se aproximaram, enquanto o médico tentou alguma manobra para estimular a respiração. Por um instante, a casa pareceu mergulhar numa quietude medonha. Sebastião parou de se mexer e o peito dele deixou de subir e descer. O pano que cobria o tronco do doente escorregou sem encontrar resistência. Luísa deixou escapar um grito abafado e João passou a mão pelo rosto, incrédulo. Os vizinhos mais próximos recuaram, apavorados, enquanto Valente, no corredor, soltou um relincho estridente que cortou o ar como uma lâmina. Dona Carolina tapou a boca com a mão, as lágrimas já escorrendo. Uma espécie de pavor correu pelos olhares de todos. Será que Sebastião tinha finalmente sucumbido? O silêncio durou apenas um sopro. Do lado de fora, subitamente, ouviu-se o som pesado de passos na varanda, acompanhados pelo ranger áspero das tábuas de madeira.
Alguém estava chegando com força e pressa, como se tivesse direito de entrar onde quisesse. No quarto, o ar estava parado, e o corpo de Sebastião imóvel. Todos contiveram a respiração quando perceberam que, logo atrás da porta, passos firmes pisavam o assoalho, como se viessem para reclamar algo que julgavam pertencer-lhes. A porta rangeu, abrindo caminho para passos decididos. Os estalos do assoalho romperam o silêncio tenso que pairava no quarto, onde Luísa, João, Dona Carolina e o médico se inclinavam sobre o corpo inerte de Sebastião. O coração deles martelava no peito, enquanto tentavam entender se ainda havia algum sopro de vida naquele homem que tanto lutara pela família e pela terra. Valente do lado de fora, tornava-se cada vez mais agitado. Primeiro, escoiceava a madeira do batente. Depois, relinchava tão alto que as janelas da casa pareciam tremer. Não havia como ignorar o chamado do cavalo, mas os passos que vinham pelo corredor anunciavam uma presença contrária àquela urgência carinhosa de Valente. Quem apareceu foi o advogado de terno escuro, aquele mesmo que dias antes surgira ao lado de homens rudes, exigindo a venda da fazenda. Ele não estava sozinho. Às costas, 2 sujeitos altos, rostos sérios e fechados, avançaram até a sala como se fossem donos do lugar. Seguravam documentos e os mantinham firmes sob o braço, prontos para concretizar o que vinham planejando. "Onde está Sebastião?" questionou o advogado, sem sequer disfarçar o tom de impaciência. João, lívido, saiu ao encontro deles antes que chegassem ao quarto. Deu um passo largo, bloqueando a passagem. "O que vocês querem aqui? Não veem que estamos numa situação crítica?" O advogado ergueu as sobrancelhas numa expressão de falsa surpresa. "Justamente por isso viemos. Sabemos que Sebastião... Bem, que ele está incapacitado. É hora de resolver a questão das dívidas e da venda desta terra." Luísa tentou se conter, mas a indignação explodiu. "Ele está entre a vida e a morte, e vocês só pensam em tomar nossas terras? Nós apenas cumprimos ordens", retrucou um dos capangas, o olhar frio. "O patrão quer resolver a pendência o quanto antes." Nesse instante, Valente, lá no corredor, arrepiou-se todo. Sentindo a presença intrusa, o cavalo forçou a porta e entrou pela casa, praticamente empurrando João de lado. No mesmo movimento, posicionou-se em frente à comitiva indesejada, relinchando como se desafiasse qualquer um a dar mais um passo. "Mas que diabo!" reclamou o outro capanga, recuando um pouco. Não esperava que um cavalo entrasse casa adentro para defender seu dono. O advogado tentou manter a postura imperturbável. "Tirem esse animal de perto! Isto é assunto de gente civilizada!" João sentiu o sangue ferver, mas a preocupação com Sebastião sobrepunha-se à raiva. "Fiquem longe do meu pai. Hoje não tem papel para assinar, nem negócio para fechar. Não nesse estado." Com a mão trêmula, Dona Carolina veio do quarto, tentando fechar a porta para proteger Sebastião de todo aquele tumulto. Porém, o advogado, percebendo a ação, aproveitou para fincar o pé na soleira, impedindo que ela fechasse totalmente. Esticou o pescoço para dentro do cômodo, onde viu o corpo de Sebastião estendido na cama, tão imóvel que chegou a sorrir de maneira sombria. "Parece que o velho, afinal, não resistiu", murmurou. "Se for esse o caso, tudo fica mais fácil." Luísa, que ouvira a frase, correu até a porta do quarto, bloqueando a visão que eles tentavam ter. O semblante dela mesclava dor, medo e revolta. "Meu pai não está morto!" "Não é o que parece", zombou o advogado, abrindo a pasta de couro para exibir documentos. "Ora, se Sebastião se foi, vocês não têm escolha a não ser acatar nossas exigências." Por um instante, o tempo pareceu parar. João olhou para Luísa. Viu no rosto da irmã o terror de quem também temia ter perdido o pai. O médico e Dona Carolina trocavam sinais de preocupação, mas não demonstravam certeza alguma sobre o estado de Sebastião. Valente, apertado entre todos no corredor, respirava forte, retesando os músculos enquanto piscava de nervosismo. Então, um dos capangas deu 2 passos adiante, achando que poderia passar. O cavalo ergueu a cabeça, bufou e, num movimento brusco, bateu o focinho contra o peito do homem. O intruso cambaleou, praguejando. Mesmo tenso, João sentiu certa satisfação ao ver que Valente não daria espaço para quem quisesse se aproveitar daquele momento trágico. "É melhor se afastarem", alertou João, firme.
Se não respeitam meu pai, respeitem ao menos o cavalo dele. O advogado pôs-se a dar uma risada seca, mas dava para perceber que aquilo não era parte de seu plano. Isso tudo é ridículo. Temos pressa e ordens para cumprir. A contragosto, ele recuou um pouco, gesticulando para que o capanga esbravejante fizesse o mesmo. Ainda assim, manteve-se com uma das mãos na pasta de documentos. Então, encarou Luísa e João com cinismo. Imagino que estejam fragilizados, mas a vida de vocês melhora se assinarem. Ou preferem descobrir o que acontece quando nos ignoram? Foi quando Dona Carolina, quase em prantos, puxou a porta do quarto para se fechar lá dentro junto de Sebastião. Ela mal conseguiu controlar a tensão na voz ao berrar para os outros. Deixem essa família em paz, seus abutres! No aperto do quarto, o médico verificava mais uma vez o pulso de Sebastião, balançando a cabeça em desalento. Até aquele momento, sentia-se apenas um fiapo de vida, ou talvez nenhum. Porém, antes de declarar a morte do fazendeiro, decidiu tentar algo mais. Inclinou o ouvido sobre o peito de Sebastião, buscando qualquer som, qualquer mínimo sopro que fosse. Fora do quarto, as vozes aumentavam. O advogado exigia passagem, os capangas rosnavam insultos. João e Luísa revezavam-se na tentativa de manter a porta bloqueada. Valente relinchava tão alto que a casa inteira reverberava com o som. Era como se protestasse contra aquela invasão, como se pedisse socorro a qualquer um que pudesse ouvir. Foi então que, no meio do caos, Dona Carolina soltou um grito repentino. "Ele ainda tem batimentos!" A frase ecoou pelo corredor. Num segundo, tudo mudou. O médico ergueu a cabeça, confirmando a descoberta. De fato, Sebastião apresentava um pulso quase imperceptível, mas estava ali. Uma fagulha de vida contrariando todas as aparências. Não é possível. Luísa tentou entrar no quarto, mas a confusão ainda tomava conta da porta. O advogado, que escutara as palavras de Dona Carolina, franziu o senho. A satisfação cruel que esboçara antes se desfez. Se Sebastião estivesse vivo, não seria tão fácil pressionar a família a assinar qualquer coisa naquele instante. "Dispersem!" Ele gritou para os capangas, sabendo que, naquele momento, invadir o quarto e confrontar diretamente o homem que voltava da beira da morte poderia gerar mais problemas do que soluções. "Por hoje basta." "Mas", reclamou um dos homens, olhando feio para Valente, que mantinha a postura imponente, protegendo o corredor com o corpo. "Eu disse basta", rosnou o advogado, batendo a pasta de couro contra a perna. Aquilo não estava saindo como esperava. Relutantes, os capangas deram as costas e juntos começaram a rumar para fora da casa, ainda deixando claro no olhar que voltariam. No semblante de todos, havia uma mistura de raiva e desapontamento. Afinal, contavam com a morte de Sebastião para facilitar o processo de tomar a fazenda. Assim que eles saíram, o advogado virou-se para Luísa e João, que os encaravam com desprezo. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Se Sebastião vive, que bom para ele. Mas o prazo para pagar as dívidas segue correndo. E nós não perdoamos nenhuma moeda devida." "Sumam daqui", vociferou Luísa, tremendo de emoção enquanto passava a mão pelos pelos de Valente para sentir firmeza. "Deixem a gente em paz." Com um último olhar de ameaça, o advogado se afastou. Do lado de fora, ouviu-se o barulho de passos secos no terreiro, depois o som de cavalos que se afastavam pela estrada, seguidos de perto pelas pragas noturnas que se cruzavam com eles. Quando a porta se fechou, João e Luísa sentiram o peso do cansaço bater. Corriam para o quarto onde Dona Carolina abraçava o médico trêmula. Nos braços do doutor, Sebastião ainda repousava inconsciente. Mas agora havia uma fagulha de esperança. O pulso, embora fraco, insistia em palpitar. "Ele vai sobreviver", exclamou Luísa, quase sem acreditar nas próprias palavras. "Se tivermos cuidado extremo, talvez sim", respondeu o médico enxugando o suor da testa. "Mas ainda é um fio muito delicado." Valente finalmente pôde se aproximar. Espiou a cena pelo vão da porta. Parecia inquieto, como se desejasse conferir com os próprios olhos a situação do dono. Abaixou ligeiramente a cabeça, soltando um sopro quente pelas narinas. O barulho suave quebrou o clima de tensão por alguns segundos, quase como um alívio coletivo. "É isso, Valente", sussurrou João, enxugando uma lágrima que escapava. "Ele ainda está vivo. Você não o perdeu." Sentada na beira da cama,
Luísa tocou o braço do pai, sentindo um ligeiro tremor sob seus dedos. Não conteve o choro, deixando que as lágrimas corressem livres pelo rosto. Enquanto isso, os vizinhos que haviam se aglomerado do lado de fora começaram a entrar, curiosos e aliviados ao mesmo tempo. Alguns rezavam em voz baixa, outros se aproximavam para oferecer qualquer ajuda possível. Por mais que a situação continuasse grave, aquele instante mudou o rumo de tudo. O barão e seus capangas certamente não desistiriam. As dívidas pareciam insuperáveis. O futuro ainda era repleto de incertezas. Mas o coração de Sebastião continuava a bater, contra todas as probabilidades. Era a prova de que ainda existia esperança, de que o homem que amava sua fazenda lutaria por mais um dia. Do lado de fora, o céu mantinha-se escuro, sem a chuva que tanto precisavam. Um vento quente soprava no terreiro, balançando as folhas das árvores retorcidas. Mas dentro daquela casa havia uma certeza. A família não recuaria. Enquanto o pulso de Sebastião marcasse presença, haveria luta. E Valente, com sua lealdade inabalável, seguiria ao lado deles. Fim da parte 3. Tudo parece perdido, mas o cavalo efetivamente chamou socorro. Há uma última fagulha de esperança de que Sebastião sobreviva. A madrugada ainda parecia envolver tudo em sombras quando Luísa despertou sobressaltada, o coração batendo forte. O quarto mal iluminado revelava Sebastião deitado, oscilando entre breves momentos de consciência e longos períodos de sono pesado. A respiração dele seguia frágil, cada suspiro soando como uma pequena conquista. João, sentado numa cadeira ao lado, cochilava debruçado sobre a cama, exausto pelas noites em claro. Lá fora, Valente mantinha-se próximo à janela do quarto, deslocando o peso de uma pata para outra, relinchando baixinho de tempos em tempos. Parecia querer vigiar cada movimento, atento ao menor sinal de perigo ou melhora. De vez em quando, o cavalo espiava a fresta entre a parede e a vidraça, soltando um sopro aflito ao ver o dono naquela condição. Ele está muito pálido, sussurrou Luísa, colocando a mão sobre a testa do pai. Não sentiu a febre de antes, mas o suor frio continuava. João despertou com a voz dela, levantando a cabeça e piscando várias vezes para afastar o sono. Ficou assim a madrugada inteira. Cheguei a achar que ele não ia resistir, mas ainda está aqui, firme. Luísa fechou os olhos por um instante, agradecendo internamente pelo pai continuar respirando. A cada dia que passava, no entanto, ficava mais claro que manter Sebastião em casa sem tratamento adequado era arriscado demais. Ele precisava de cuidados médicos e daquilo que só um hospital poderia oferecer. Mas onde arranjar dinheiro para custear a internação e enfrentar a longa viagem até a cidade? Pouco depois do nascer do sol, Dona Carolina apareceu com uma bandeja simples, alguns biscoitos caseiros e café ralo. Tentava fazer com que os dois comessem ao menos algo para se manterem de pé. Enquanto servia Luísa e João, olhou preocupada para Sebastião. Ele continua sem reagir direito? João assentiu, suspirando. Quase não tem forças para falar. O médico deixou uma receita de remédios, mas a gente não tem tudo por aqui. Talvez seja a hora de aceitar a ideia do mutirão, arriscou Dona Carolina, trazendo à tona a sugestão que já pairava na mente de todos há alguns dias. Chamar a vizinhança, juntar doações, qualquer quantia ajuda. Luísa apanhou o braço do pai e o envolveu com delicadeza, como se temesse que a qualquer momento Sebastião pudesse desaparecer. É a única saída que vejo. A gente não pode perder tempo. O doutor mesmo disse que o estado dele é crítico. Foi então que, do lado de fora, ouviram vozes se aproximando. Vários moradores da vila decidiram visitar a fazenda naquele início de manhã. Cada um trazia algo simples em uma trouxa ou num saquinho amarrado. Dinheiro, moedas ou mesmo mantimentos. O caso de Sebastião havia tocado o coração de muitos, e a lealdade de Valente já se tornara história na região. Comentava-se pelos cantos que o cavalo correra para chamar socorro quando todos pensaram que Sebastião estava morto, e isso inspirou a comunidade. Um senhor de idade, chapéu de palha gasto e um andar lento, foi o primeiro a chegar perto da porta, trazendo um embrulho de pano. Entregou-o a João com as mãos trêmulas. Não é muito, mas espero que ajude. Ele já me ajudou em tantas colheitas. Uma lágrima brotou nos olhos de João enquanto desenrolava o pano,
encontrando algumas notas amassadas e moedas antigas. Muito obrigado. Pode ter certeza de que faremos o melhor uso possível. Cada um que chegava deixava um punhado de moedas ou poucos trocados dentro de uma velha caixa de madeira que antes guardava sementes. Mesmo sendo quantias pequenas, a cena de solidariedade emocionava quem observava. As vozes se enchiam de carinho e preocupação. Alguns contavam histórias de como Sebastião um dia emprestara a ferramenta. Noutra vez cedeu um pedaço de terra para alguém plantar sem cobrar nada, ou ajudou a consertar um muro destruído pela chuva. Luísa assistia a tudo, de olhos marejados. Com aquelas lembranças, percebia o quanto o pai significava para aquela gente simples. Nenhum deles era rico, mas traziam juntos um gesto gigante de esperança. Se todo mundo contribuir, talvez consigamos pagar pelo menos parte dos custos do hospital, disse Dona Carolina, enxugando disfarçadamente os olhos. Valente, atraído pelas vozes, aproximou-se do grupo, circulando a caixa de madeira e cheirando os sacos que alguns traziam. Aparentemente satisfeito, postou-se ao lado da porta do quarto de Sebastião, como se quisesse mostrar que também participava daquele momento. Olhem só, ele não sai de perto, comentou uma mulher sorrindo, emocionada. Nunca vi um cavalo tão apegado ao dono. Sebastião salvou Valente de morrer abandonado, se lembram? Disse outra pessoa. Agora parece que é o cavalo quem tenta salvar a vida dele. João ficou um tempo recolhendo as pequenas doações e somando-as. Embora o volume de dinheiro fosse maior do que esperava, ainda estava longe de cobrir o transporte e a internação prolongada que o médico recomendara. Sabia que, mesmo que conseguissem a quantia exata, ainda havia o problema dos agiotas e, principalmente, das ameaças do barão. No meio daquela movimentação, o médico chegou, ofegante. Checara Sebastião no dia anterior e ficara de voltar para avaliar a evolução. Assim que se aproximou, o murmúrio das pessoas abaixou, cedendo espaço para que ele pudesse entrar no quarto. "Como está nosso paciente?" perguntou ao ver Luísa e João esperançados, mas ainda aflitos. "Continua muito fraco, doutor, mas o pulso está presente." Luísa tentava se convencer de que era um bom sinal. O médico assentiu, pegando os instrumentos para fazer uma avaliação rápida. Segundos depois, respirou fundo. Ele realmente precisa de suporte profissional. Aqui, mesmo com todo cuidado, corre risco de piorar. Precisamos levá-lo à cidade o quanto antes. Aquela sentença caiu como uma pedra no peito de todos ali. Por mais que tivessem reunido alguma ajuda, ainda faltava dinheiro para o transporte adequado. Ainda faltava resolver o que fazer com a fazenda, que não podia ficar desprotegida diante dos inimigos que rondavam. Naquele momento, Valente fez um som que mais parecia um gemido, inclinando a cabeça para dentro do quarto. Era como se implorasse que apressassem a decisão. Algumas pessoas comentavam que animais pressentem quando o tempo de alguém está se esgotando, e a expressão do cavalo reforçava esse pressentimento. De tarde, João decidiu reforçar o fechamento das portas do celeiro e da casa. Pegou pedaços de madeira, martelo e pregos, improvisando trancas adicionais. Passou correntes em volta de algumas janelas, a fim de tornar mais difícil a entrada sorrateira de capangas. Seu rosto se mantinha tenso, mas determinado. Não deixaria que aproveitassem a fraqueza do pai para invadir ou furtar algo. "Se eles vierem, vão ter trabalho", murmurou, suando sob o sol escaldante. "Mas não vou dar brecha para que destruam o que resta." Conforme o dia avançou, o medo de um novo ataque permaneceu no ar. Muitas pessoas foram voltando para suas casas, mas prometeram retornar se algo acontecesse. A solidariedade unia a comunidade, mas a tensão de um conflito iminente não deixava ninguém relaxar de verdade. No fim da tarde, quando o sol mergulhava no horizonte, um boato começou a correr. O barão estaria se preparando para vir pessoalmente conferir a situação da dívida e tentar impor a venda das terras. Havia até quem dissesse ter visto uma carruagem luxuosa passar pela estrada principal, cercada de homens bem armados. "É ele mesmo", informou um rapaz que chegou correndo, sem fôlego, à propriedade de Sebastião. "Vi com meus próprios olhos. Está indo de casa em casa, provavelmente para forçar quem ainda não cedeu." Um silêncio pesado se espalhou entre os que ainda permaneciam ali. Luísa, que segurava um copo de água, sentiu os dedos gelarem de súbito. Se o barão estivesse disposto a aparecer assim,
em plena luz do dia, era sinal de que julgava estar no controle da situação. Quando a noite caiu de vez, a lua coberta por nuvens lançou apenas um clarão pálido sobre a estrada poeirenta que conduzia à fazenda. Um vento quente soprou, levantando redemoinhos no caminho. De longe, ouviu-se o barulho de rodas e cascos, aumentando a cada instante. Valente ergueu as orelhas, farejando o ar, certo de que chegava quem não era bem-vindo. João, Luísa e Dona Carolina foram até a varanda, onde já tinham acendido uma lamparina. Vários vizinhos se aproximaram, formando um pequeno grupo de apoio. O passo de cavalos e o ranger de rodas se tornaram audíveis, até que, por fim, uma carruagem negra despontou, parando em frente ao portão. Dela, desceu um homem de porte ereto e feições duras, o barão em pessoa. Ele avaliou tudo ao redor com um olhar frio, como se a propriedade fosse apenas um objeto de negociação. Atrás dele, os velhos capangas surgiram, armados de desdém e certeza de que ali fariam valer sua vontade. Não esperava me ver tão cedo, imagino, disse o barão, caminhando até a varanda, sem pedir permissão. Mas negócios exigem urgência. João cerrava os punhos. Meu pai está muito doente. Não é hora de tratarmos disso. O barão lançou um sorriso forçado. Que pena, mas os prazos não se comovem com doença. Se não querem me receber agora, posso voltar com a força da lei. Valente, que observava tudo, empinou levemente as patas dianteiras, relinchando alto. O barão deu 2 passos para trás, olhando o cavalo com certa mistura de receio e irritação. Ainda assim, recompôs a postura e mirou Luísa, que tentava se manter firme ao lado do irmão. Garanto que é melhor resolvermos logo. Tenho os papéis aqui, basta assinar. Ele bateu com a mão numa pasta de couro. Ainda ofereço um bom valor. Se demorarem, talvez nem isso eu mantenha. Luísa sentiu o estômago se revirar, mas sustentou o olhar. Não vamos vender. O barão ergueu as sobrancelhas. Então teremos que deixar a justiça decidir. E acreditem, vocês não terão recursos para disputar comigo. A tensão no ar se adensou. Alguns vizinhos se mexiam, prontos para interferir se preciso. Lá dentro, Sebastião permanecia inconsciente, sem ter como defender sua terra. Tudo parecia caminhar para um enfrentamento direto. Vão se arrepender. O barão fechou a pasta, dando meia volta para retornar à carruagem. Se o velho morrer, quem pagará as dívidas? Vocês podem acabar perdendo tudo. Mesmo com as ameaças, a família não cedeu 1 centímetro. Assim que o barão e seus capangas partiram, o silêncio foi rompido pelos murmúrios das pessoas que se juntavam para confortar João e Luísa. Ninguém podia negar que a situação se tornara insustentável. Quando todos tentavam retomar o mínimo de serenidade para pensar nos próximos passos, surgiu um cavaleiro ofegante, trazendo um telegrama urgente. Entregou-o a Luísa, que, com mãos trêmulas, abriu o envelope. Poucos segundos depois, seu semblante se desfazia em consternação. Naquela noite, chega um telegrama urgente. O custo do tratamento hospitalar aumentou. Luísa amassa o papel em desespero, enquanto o relincho ansioso de Valente ecoa ao fundo. O tempo está se esgotando. O sol mal havia surgido no horizonte quando Luísa, ainda atordoada pelos acontecimentos da noite anterior, encarou o papel amassado em suas mãos. O telegrama chegara sem piedade, anunciando que o custo do tratamento hospitalar para Sebastião subira de forma significativa. Era um golpe duro na esperança que ainda tinham de salvar seu pai. João se aproximou, viu a expressão da irmã e pegou o telegrama. Seus olhos correram pelas palavras impressas e ele sentiu um nó se formar na garganta. Não podemos desistir agora, Luísa. Se for preciso, a gente faz outro mutirão. Fala com parentes, com o que for. Vamos dar um jeito. Ela assentiu sem conseguir falar de imediato. O peso das dívidas, a ameaça do barão e a saúde frágil de Sebastião pareciam convergir numa tempestade sem trégua. Lá fora, Valente dava passos leves perto da janela do quarto, como se acompanhasse cada suspiro de Sebastião. O cavalo mantinha um ar silencioso, mas vigilante. Assim que a manhã se firmou, os primeiros vizinhos voltaram a aparecer no terreiro, trazendo pequenos embrulhos, moedas e palavras de encorajamento. Alguns deixavam alimentos para a família, cientes de que Luísa e João mal tinham tempo de pensar em si.
Era bonito ver tantos rostos conhecidos unindo forças, porém, por mais que a solidariedade aquecesse o coração de todos, ainda havia uma distância enorme até que pudessem cobrir as despesas médicas e o transporte para a cidade. Vamos continuar tentando, disse Dona Carolina, abraçando Luísa. Rezei a noite toda pedindo que Deus não deixe Sebastião partir assim. Ele merece se recuperar. João, suando ao segurar um amontoado de moedas, suspirou. Precisamos achar outras soluções também. Não vai dar só com as doações do povo. Está todo mundo vivendo no limite. Foi então que Dona Carolina comentou sobre ter escrito uma carta a um contato antigo, alguém que trabalhava num programa governamental voltado a pequenos agricultores em dificuldade. Não é garantia de nada, mas se conseguirmos que aprovem a ajuda, pode ser que cubra parte do tratamento, ou dê um alívio para pagar algumas dívidas. As palavras dela trouxeram um lampejo de esperança. Luísa viu pela primeira vez naquele dia o semblante de João se iluminar, e até Valente, parado perto da porta, pareceu erguer as orelhas ao captar a mudança no tom de voz. A notícia de um possível auxílio governamental soava como um fio de luz numa noite escura. Vou redigir um pedido formal e entregar pessoalmente no posto dos Correios da cidadezinha, decidiu João, resoluto. Vou explicar a urgência e tudo o que está acontecendo. Talvez tenhamos uma chance. Sem perder tempo, ele se pôs a escrever, concentrado, descrevendo a situação de saúde de Sebastião, a importância da fazenda para a subsistência da família e a postura predatória do barão. Dona Carolina e Luísa revisavam, sugerindo palavras que pudessem tocar o coração de quem lesse. Quando terminaram, João guardou a carta num envelope surrado, metendo-o dentro da camisa. Vou agora mesmo. Quanto antes enviarmos, mais rápido vem a resposta. Enquanto se preparava para sair, o calor aumentava lá fora, e nenhuma nuvem dava sinal de chuva. A fazenda, sedenta, pedia água, e o risco de perder a colheita, somado a tudo o que já acontecera, parecia aumentar. Alguns vizinhos assumiram as tarefas mais urgentes, cuidando de regar o que podiam, usando baldes e buscando água no poço. Faziam o possível para impedir que toda a plantação secasse. Pouco depois da partida de João, um primo distante de Luísa chegou montado num cavalo baio. Trazia um olhar preocupado e um pequeno bolo de notas. É tudo o que consegui juntar em pouco tempo, disse, entregando a ela. Espero que ajude. Não posso deixar de lembrar quando Sebastião me abrigou aqui por uns tempos, anos atrás. Luísa o abraçou, sentindo um calor de gratidão invadir seu coração. Obrigada. Qualquer quantia faz diferença. O custo subiu muito, mas não vamos desistir. Ele concordou, colocando a mão no ombro dela. Sei que vocês vão conseguir. Tio Sebastião é forte. E tem o Valente, né? Esse cavalo parece um anjo da guarda. Realmente, Valente não se afastava da casa. Às vezes parava na lateral, onde o vento soprava um pouco de ar fresco, mas sempre lançava olhares para dentro, como se monitorasse o estado de Sebastião. Era como se a fazenda inteira estivesse unida, cada um na sua função. Os vizinhos regando as plantas, trazendo suprimentos, Valente de vigia silenciosa e Luísa cuidando de cada detalhe ao lado de Dona Carolina. No meio da tarde, Sebastião deu sinais de consciência. Abriu os olhos devagar, tentando acostumar-se à claridade do quarto. Viu Luísa e João, que já tinha voltado da cidade, conversando em voz baixa. Viu o primo sentado num canto e algumas pessoas entrando e saindo para levar mantimentos. Não conseguiu falar, mas uma lágrima brotou em seu olho ao se dar conta de todo o movimento solidário. Em sua fraqueza, apertou de leve a mão de Luísa, como se quisesse dizer: obrigado. O médico, que chegava para uma nova consulta, notou a discreta melhora e lançou um sorriso. O ânimo dele está melhorando, mas não podemos descuidar. O corpo ainda exige cuidados profissionais. A notícia de que Sebastião reagia trouxe um sopro de alívio, mas não anulava a corrida contra o tempo. A qualquer momento, os cobradores podiam aparecer, sem falar no barão e seus capangas. E, claro, ainda havia a incerteza sobre o resultado do pedido de ajuda governamental. Enquanto isso, um burburinho corria pela vila. O barão estava furioso. Aparentemente não gostava de ver a comunidade se unir em favor de Sebastião, e menos ainda de saber que a família tentava recursos externos. Alguns diziam que, se fosse preciso, ele tomaria a fazenda à força ou usaria a lei de maneira distorcida.
Não podemos baixar a guarda, alertou João, que havia organizado um esquema de vigilância noturna. 2 amigos se revezavam nas proximidades com tochas, e havia sempre alguém atento aos ruídos do portão ou do cercado. Valente parecia incansável. A cada anochecer, fazia seu percurso ao redor do estábulo, parava junto às janelas e erguia as orelhas ao mínimo sinal. Tinha o porte de um animal jovem, saudável, e ninguém ousava subestimá-lo depois dos confrontos anteriores, quando os capangas levaram coices e empurrões que os fizeram recuar. Naquela mesma noite, um silêncio estranho caiu sobre a fazenda, como se a terra e o céu se contivessem. O vento soprava seco e quente, arranhando a pele de quem estava lá fora com as tochas. Então, de longe, avistaram uma carruagem escura seguindo pelo caminho empoeirado. Aos poucos, o som de rodas e cascos aumentou, obrigando o grupo a se enrijecer. Desta vez, não se tratava apenas de capangas. A carruagem trazia o próprio barão, que saltou para o chão sem sequer se importar em cumprimentar as pessoas ali reunidas. Segurava uma pequena lanterna e observava cada detalhe: a casa, o estábulo, as plantações secas. 2 figuras o acompanhavam, rostos carregados, mirando em volta. Luísa, que estava na varanda, sentiu o coração disparar, mas não moveu um músculo para recuar. Endireitou os ombros, ajeitou uma mecha de cabelo que o vento soltava e manteve o olhar firme enquanto o barão se aproximava. Tinha a consciência de que não podia transparecer medo. João, parado um pouco atrás, também se preparava para qualquer confronto. Quanta gente dedicada! Ironizou o barão, deixando a lanterna iluminar o rosto de alguns vizinhos. Impressionante o esforço para sustentar uma terra que mal sobrevive a este calor. Ninguém respondeu. Um silêncio grave se estendeu, quebrado apenas por Valente, que troteava a poucos metros, encarando a carruagem e seus ocupantes com ar de desafio. Eu soube que tentam pedir favores ao governo, prosseguiu o barão, olhando com tédio para a fogueira improvisada mais à frente. Bobagem. Esses auxílios são lentos, burocráticos. E a terra... Bem, pelo que vejo, não resistirá até que os papéis sejam aprovados. Ele deu um passo em direção à casa, mas foi interceptado por João, que elevou a voz. Meu pai está doente. Se veio cobrar dívidas ou propor vendas, está perdendo tempo. Não vamos entregar nada. O barão ergueu as sobrancelhas, exibindo um sorriso cínico. Não é o que parece. Pelo que ouvi, vocês precisam de muito dinheiro. E a cada dia que passa, a situação de Sebastião se agrava, não é? Luísa apertou as mãos contra a saia, tentando conter a fúria. É nosso problema, não o seu. Mas é claro que é do meu interesse, retrucou ele, aproximando o rosto do dela. Tenho projetos para estas terras, e não gosto de perder tempo. No mesmo instante, Valente soltou um relincho, avançando 2 passos. Um dos homens do barão pôs a mão na arma que trazia na cintura, mas o barão levantou a mão, indicando para que parasse. Preferia resolver as coisas com um ar de superioridade, sem necessidade de violência explícita, se possível. Ora, não esperava que um cavalo defendesse tão bravamente o dono, zombou. Mas devo reconhecer que tem coragem. Alguns segundos de tensão se passaram. O barão examinava cada feição de Luísa, João e dos vizinhos. Parecia anotar em silêncio o quanto de medo ou determinação havia neles. Então virou-se ligeiramente, iluminando o interior da casa com a lanterna. No fundo, pôde ver a figura fraca de Sebastião deitado, consciente, mas longe de ter forças para se erguer e enfrentar o invasor. O barão sorriu de canto ao perceber como Sebastião estava indefeso. Retirou então uma pilha de documentos de dentro da pasta de couro e deu um tapinha nas folhas. Basta uma assinatura e tudo isso acaba. Vocês terão dinheiro para cuidar desse doente, e eu serei o novo dono desta terra que, convenhamos, precisa de uma gestão mais firme. Ninguém se moveu. O silêncio latejava nos ouvidos de Luísa. Sebastião, do outro lado, embora abatido, mantinha o olhar firme na direção da porta, tentando comunicar sem palavras que jamais aceitaria aquele tipo de negociação. Sem obter resposta, o barão balançou a cabeça e, com um gesto lento, apontou para os documentos que carregava. Sua voz baixou alguns tons, mas manteve a frieza de quem não temia qualquer resistência. Com um sorriso de escárnio ao ver Sebastião, fraco, deitado lá dentro, o barão aponta para uma pilha de documentos e declara que, de um jeito ou de outro,
A fazenda será dele ao nascer do dia. O sol ainda nem havia nascido por completo quando o barão decidiu que chegara a hora de selar o destino daquela terra. A carruagem escura, cercada de homens de expressão sombria, avançou lentamente pela estrada de chão, erguendo uma pequena nuvem de poeira. A mesma poeira que recobria as plantações secas de Sebastião, um homem que, apesar de muito fraco, ainda conservava no peito o amor profundo por cada centímetro daquele solo. Na varanda, Luísa e João, pálidos de apreensão, já sabiam o que estava por vir. Haviam passado a madrugada revezando-se junto à cama do pai e conferindo a tranca do celeiro, receosos de um ataque sorrateiro. Mas agora o barão vinha a céu aberto, sem disfarces ou subterfúgios. Vinha para dar o golpe final. Alguns vizinhos estavam reunidos ao redor da casa, dispostos a testemunhar ou a defender a família, caso fosse necessário. O médico, exausto de tantas noites de tensão, mantinha-se por perto para o caso de Sebastião piorar. E Valente, firme como sempre, permanecia de prontidão no terreiro, parando de tempos em tempos para lançar um relincho grave, anunciando que não deixaria o dono desamparado. Quando o barão saltou da carruagem, todas as conversas paralelas cessaram. Ele pousou os olhos com frieza na entrada simples da casa, logo percebendo João e Luísa na soleira. O terno escuro que usava contrastava com o suor que começava a brotar-lhe na testa, sinal do calor implacável que fazia desde a manhã. "Vamos terminar isso ainda hoje", bradou o homem, erguendo uma pasta de couro com documentos. "Estou sem paciência para quem se recusa a encarar a realidade. Estas terras já deveriam estar em meu nome." João deu 2 passos à frente, sentindo uma onda de raiva e nervosismo. "Meu pai não está em condições de discutir nada. Respeite ao menos a doença dele." O barão esboçou um sorriso duro, virando-se para os capangas que o seguiam. "Respeito? Sou um homem de negócios, não de caridade. Se o patrão de vocês está doente, assinem por ele. Ou, se preferirem, podemos chamar a lei. Mas garanto que ela estará ao meu lado, como sempre esteve para quem tem recursos e influência." Luísa cerrou os punhos, lembrando-se dos sacrifícios feitos para juntar o dinheiro do tratamento de Sebastião e de como a quantia ainda era insuficiente. Atrás de si, ouviu o som de passos vacilantes. Virou-se para ver o pai caminhando com dificuldade até a sala, amparado por Dona Carolina. Seu rosto estava magro e pálido, mas a expressão decidida voltara a brilhar em seus olhos. "Sebastião, volte para a cama!" exclamou Luísa, aflita. "O senhor não pode se esforçar assim." Ele, no entanto, balançou a cabeça lentamente, indicando que aquele era um assunto dele, e ninguém o tiraria dali. Com tremendo esforço, encostou-se ao batente da porta, tentando firmar as pernas. Valente, percebendo o movimento, aproximou-se da varanda como se quisesse amparar o dono. Ficou parado de lado, a musculatura tensa, preparado para intervir contra qualquer agressor. O barão olhou para Sebastião de cima a baixo. "Então o suposto morto está de pé? Bela cena. Chega de dramatizar. Assine estes papéis e me economize trabalho." Um suspiro de indignação correu entre os presentes. Dona Carolina conteve as lágrimas ao ver Sebastião tão frágil, mas mesmo assim se mantendo altivo diante do invasor. O fazendeiro respirou fundo, deixando claro que mal conseguia manter-se de pé. Mesmo assim, ergueu a voz. "Já falei que não negocio a terra que me deu tudo. Pode tentar o que quiser." Um riso de deboche escapou da boca do barão. "Que romântico! Mas quem não paga as dívidas perde a propriedade. É simples. Acha mesmo que nessas condições vai ter chance de me enfrentar?" Foi então que, entre os vizinhos, surgiu um rapaz suado, correndo com um envelope à mão. Chegou até Luísa, falando tão rápido que quase engasgava nas palavras. "É uma carta urgente. Veio da cidade. Parece ser o resultado do programa de ajuda." Luísa agarrou o envelope, rasgando-o com ansiedade. Pelo canto dos olhos, ela percebeu que até Valente inclinava levemente as orelhas, como se tentasse ouvir o desfecho. Todos prenderam a respiração. Após alguns segundos de leitura, Luísa levou a mão à boca, surpresa, e lágrimas cintilaram em seus olhos. "Conseguimos", disse a voz abafada pela emoção. "Eles aprovaram o nosso pedido de ajuda. Vão liberar uma verba de emergência para a recuperação das plantações e..." Ela olhou para o pai, sorrindo com o rosto úmido de choro. "Para pagar o tratamento dele."
Um murmúrio de alegria percorreu a multidão. O barão estreitou as pálpebras, incrédulo, esticando o pescoço para ver do que se tratava. Em poucos segundos percebeu que a situação escapava ao seu controle. Se Sebastião conseguisse aquele dinheiro, poderia quitar as dívidas imediatas e garantir a fazenda. Isso não muda nada, argumentou, erguendo a voz. Terá que pagar até o último centavo, e ainda faltará muito para cobrir o resto das dívidas. A gente se vira, rebateu João, cheio de coragem. O importante é que agora temos meios de avançar, e não vamos precisar vender nada. Enquanto o barão rangia os dentes, Sebastião abriu um leve sorriso. Nunca subestime o valor da união de uma comunidade, muito menos a fé de um homem que conta com amigos verdadeiros e... Ele olhou para Valente, que cutucou seu braço com o focinho, com um companheiro fiel. Com a chegada da notícia, outras pessoas da vila correram para parabenizar a família, formando um círculo ao redor deles. O barão, sentindo-se acuado, encarou os presentes com desprezo. Estava claro que a influência dele ali se esvaíra. Ninguém mais parecia temê-lo, ao menos não a ponto de entregar a fazenda sem resistência. Os vizinhos comentavam que, agora, poderiam organizar mutirões, plantar safras emergenciais e fazer doações com mais segurança. O dinheiro do governo viria para salvar a lavoura e a saúde de Sebastião. "Vocês vão se arrepender", grunhiu o barão, mas sem convicção. Estava isolado, sem chance de submeter a todos. "Vão ver que a boa vontade do Estado não dura para sempre, e aí..." "Até lá estaremos fortes", interrompeu Luísa, estreitando o olhar. "E o senhor não passará de uma lembrança ruim." Em meio a murmúrios de repúdio, o barão girou nos calcanhares e fez um sinal para que seus homens o acompanhassem. Entraram na carruagem e foram embora, escutando as vaias dos moradores que se aglomeravam. Ao longe, ouviu-se o trote irritado dos cavalos que partiam, levando consigo aquele momento de tirania. João, Luísa e Dona Carolina voltaram a atenção para Sebastião, que já cambaleava de cansaço. 2 pessoas o ampararam para ele se sentar na cadeira de balanço da varanda. Lá, o médico se aproximou, confirmando que ele precisava retornar ao leito, mas Sebastião pediu alguns segundos para respirar aquele ar de vitória. Atrás dele, Valente se aproximou, encostando o focinho em seu ombro. "Obrigado, meu amigo", murmurou Sebastião, afagando o pescoço do cavalo. "Você esteve ao meu lado o tempo todo." Valente relinchou baixinho, como se respondesse ao agradecimento. E pouco a pouco, o cansaço e a tensão dos últimos dias davam lugar a uma sensação de paz e alívio. Os vizinhos comemoravam ali perto, fazendo planos de como ajudar na recuperação definitiva de Sebastião e na reestruturação da fazenda. Agora não havia mais dúvida. Ele teria o tratamento médico de que tanto precisava e continuaria sendo dono de tudo o que amava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores alaranjadas que se refletiam nas poucas folhas ainda verdes dos campos. Parecia um novo recomeço. Sebastião respirou fundo, o peito ainda doendo, mas cheio de gratidão. Apoiou o braço na cadeira, sentindo-se finalmente em casa, sem medo de ser arrancado dali. Em silêncio, deixou escapar uma lágrima de emoção, enquanto Valente esfregava o focinho contra seu peito, como se dissesse que tudo ficaria bem. Aqueles que acompanhavam a cena enxergavam ali a prova de que o homem e o cavalo tinham uma conexão rara, nascida do resgate e fortalecida na adversidade. Então Sebastião, com a voz baixa, mas cheia de vida, pronunciou as palavras que ecoariam no coração de todos. Recostado na varanda com Valente ao lado, Sebastião contemplou o pôr do sol sobre os campos verdes. Passou a mão trêmula no pescoço do cavalo e sorriu. "Sabe, meu amigo, dizem que fui dado como morto, mas você me trouxe de volta, e enquanto eu viver, não troco a sua amizade por nada neste mundo."